dia, Naila. Bom dia. Nossa, 9 horas da manhã já tá um calor lascado. Deus me livre. Naila, bora lá então, né? Pelo jeito vai ser só nós duas aqui hoje. Hoje eu vou começar o livro 5. Então, vou pegar ele aí, livro 5. Vai ser a página, deixa eu ver a página aqui, livro 5, de física. Livro 5, página 136. Quando você abre aí, eu vou só ligar aqui um ar-condicionado, aqui o trem tá quente. Só um momento. Pronto. Bom dia, Isabela. Bom dia, Isabela. Gente, vamos lá então, aula de física. Começa o livro 5 hoje, então o livro 5, página 136. Vou aceitar o Arthur aqui e a gente começa. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente dar sequência na coisa aí. Então, gente, o título aí da página 135 é Equilíbrio dos Corpos. Então, a gente vai falar sobre equilíbrio. Então, vamos lá, gente. Gente, o conceito de equilíbrio, ele está presente aí em inúmeras situações do nosso cotidiano. Por exemplo, quando eu vou andar, se eu não tiver equilíbrio, o que acontece? A gente cai, né? Se eu vou, por exemplo, empilhar livros, o que eu preciso para empilhar um livro? Eu preciso que eles fiquem em equilíbrio. Na hora, por exemplo, de construir um edifício, um prédio, eu preciso de quê? De equilíbrio. Pendurar um quadro, praticar um esporte. Existe até aquele esporte, eu não sei como é que é o nome daquilo, mas vocês já viram um esporte que os caras amarram como se fosse uma fita elástica, assim, de uma árvore na outra e fica pulando em cima daquele negócio. Gente, aquilo exige um equilíbrio lascado. Eu não daria conta de jeito nenhum de fazer um trem daquele lá. Mas, enfim, no nosso dia a dia, gente, a gente está o tempo inteiro equilibrando as coisas, nos equilibrando. Então, equilíbrio é uma coisa aí recorrente do nosso dia a dia.
Mas o que significa a palavra equilíbrio? Gente, a palavra equilíbrio aí, ela vem do latim, né? E equilíbrio significa aí, se a gente for olhar o significado original da palavra, significa nível igual aos das balanças. Se a gente for olhar como que funciona uma balança, a balança funciona na ideia do equilíbrio. Vocês lembram? Não sei se vocês já chegaram a ver as balanças mais antigas, mas basicamente a ideia é quase que a mesma. A balança mais antiga, você colocava um peso aqui, por exemplo, de 2 quilos aqui, e aí ia colocando do outro lado lá 2 quilos. E quando fosse chegando aos 2 quilos, ficava equilibrado. A ideia da balança antiga é basicamente essa. Eu lembro que ele tinha açougue e a balança dele era uma de pezinho. Então ele puxava, por exemplo, o peso aqui de 1 quilo para cá, e aí ia colocando a carne, colocando carne na bandeja de cá. Quando desse 1 quilo, ficavam os dois nivelados, mesmo, equilibrado. Então, equilíbrio, a ideia de equilíbrio, ela é mais recorrente aí nas balanças. Deixa eu ver. Então, gente, a gente vai ver aí sobre equilíbrio. E nessa imagem aqui que tem aqui, inclusive tem no livro de vocês, é uma balança mais antiga. A gente vai ver lá que do lado aqui esquerdo, você tem lá um monte de pesos. E do lado de lá, você tem um lugar de sustentação onde você coloca o peso que você quer medir ali. Mas, basicamente, nas balanças é muito visível essa questão do equilíbrio. Deixa eu ver o que mais que eu falo aqui. E, gente, e em relação a um corpo, para compreender o equilíbrio aplicado num corpo, é necessário levar em conta as forças que atuam sobre ele, em especial a força-peso. O que é força-peso? Gente, é a força ali relacionada com a gravidade. A gente sabe que para a gente estar de pé, a gente está de pé aqui. Por quê? Porque tem uma força que nos atrai ao centro da Terra. E vocês lembram quando a gente estava falando de força-peso, que sempre tinha uma setinha direcionada para a Terra, assim, ó? Por quê? Por que tem uma seta direcionada para a Terra? Porque a força-peso, a força da gravidade, é a força que nos empurra para a Terra, em direção à Terra. Então, sempre vai ser ali uma força na vertical e para baixo, porque essa é a ideia da força da gravidade. Então, gente, também, além de ser necessário a gente, na hora de falar de equilíbrio, entender de força-peso, também é necessário conhecer o ponto de aplicação dessa força, que é denominado ali o centro de gravidade. A gente pode aí olhar, falar que esse centro de gravidade, a gente pode falar só como CG. Então, é o centro de gravidade, é o ponto aonde essa força-peso nos empurra aqui. Se eu, por exemplo, estou em pé aqui, a força-peso está atuando em que centro de gravidade sobre mim? Está atuando bem no meu centro aqui, no centro de mim, me empurrando para baixo. E aí, geralmente, essa é a ideia. O centro de gravidade sempre vai focar no meio do material, no meio do objeto, no meio do carro, no meio da pessoa, empurrando ela para baixo. Então, olha aqui para vocês verem, gente, essa imagem aqui. Então, observem na imagem a seguir o bug realizando uma curva. Então, ele está aqui realizando uma curva. E aí a gente pode ver que uma das rodas do bug, ela não está em contato com o chão. Mas esse bug está parecendo, por exemplo, que ele vai tombar, ele vai capotar? Não. Tem só uma roda dele levantada. Ele não está parecendo que ele vai tombar. Ele não está parecendo que ele vai capotar. Sabe por que ele não está parecendo que ele vai capotar? Gente, porque a força-peso ainda está... Na hora que eu, por exemplo, se eu pegar uma seta e passar por esse carro aí, você vai ver que o que acontece? Boa parte dessa seta vai estar pegando o carro. Ou seja, o centro de gravidade está conseguindo passar pelo meio do carro. Agora, vamos olhar outro caso aqui, ó. Então, o que acontece? Ao menos uma roda do carro está em contato com o chão, no caso do bug lá. Então, ele não vai tombar. Por que ele não vai tombar? Porque eu vou ter o centro de gravidade passando por esse carro, passando por esse centro desse carro. Agora, olha para vocês verem aqui, gente. Olha esse carrinho aqui que está com as duas rodas desse carro não estão em contato com o chão. Na hora que eu passar uma linha por ele, eu vou pegar quase nada da base dele, porque a base dele está para cima.
Então, é muito provável que esse carrinho aqui aconteça o que com ele? Que ele tombe. Ele vai capotar esse carro aqui. Por que ele vai capotar? Porque a gravidade, gente, puxa a gente para o centro da Terra. Imagina uma linha passando pelo centro desse carro. Esse carro não tem apoio no chão. A linha quase que não vai pegar nesse carro aqui. Quer ver? Eu vou até olhar aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá que eu vi no livro? Cadê? É a mesma coisa aqui, gente. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Esses 3 recipientes aqui, azulzinhos aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Essa linhazinha que está passando por ele é como se fosse o centro de gravidade. Quando um carro, por exemplo, está com as 4 rodas no chão, o centro de gravidade vai passar no meio dele. Então, a chance dele capotar é nenhuma. Ou seja, eu falo que ele é estável. Não vai capotar. Agora, olha para vocês verem aqui. No segundo exemplo aqui. Tá vendo que agora a linhazinha da gravidade ainda está passando no apoio. Mas está meio que tombado, mas ainda está passando no apoio, no ponto de apoio. Agora, olha nesse terceiro recipiente aqui. Gente, a linhazinha da gravidade está passando no centro de apoio? Tem algum apoio? A linha da gravidade está passando no apoio? Não, não está passando no apoio. É a mesma ideia do carro aqui, gente. Olha aqui para vocês verem. Aqui na ideia do bug, se eu traçar uma linha, um centro de gravidade sobre ele, eu vou pegar o centro de apoio dele. Eu vou. Agora, eu vou pegar a base desse carro aqui, desse bug. Agora, se eu passar uma linha de gravidade, de centro de gravidade, por esse carro aqui, eu vou passar sobre o apoio dele? Não, não vou passar sobre o apoio. E aí, a gente diz que esse carro aqui, ele está em equilíbrio instável. Por que ele está em equilíbrio instável? Ele vai capotar, ele não está equilibrado. Agora, o bug não, o bug está equilibrado. Apesar aqui que ele tem um certo desequilíbrio, tem, mas o equilíbrio dele ainda está estável. Por que está estável? Porque se eu traçar uma linha sobre ele, eu vou pegar o ponto de apoio do bug inteirinho. Agora, se eu passar um ponto de apoio aqui sobre um centro de gravidade, sobre esse carro aqui, eu não vou pegar ponto de apoio nenhum dele. Quase que nenhum. Então, gente, o que acontece? Então, nessa situação desse carro aqui, é pouco provável que esse carro não tombe, ele vai tombar. Então, na primeira situação, que é a situação do bug, eu digo que o equilíbrio é estável, pois o corpo, pois no caso o bug, né, ele foi deslocado, só que ele tende a voltar para ela. Então, olha o que acontece com o bug. Ele foi deslocado um pouquinho, a roda dele subiu, mas a tendência é que ela volte. Por quê? Porque se eu traço um centro de gravidade, o centro de gravidade vai fazer com que esse bug volte para o chão. Por quê? Porque tem um centro de gravidade atravessando esse bug. Então, eu digo que ele está em equilíbrio estável. Já nessa segunda situação aqui do carro, não, a tendência é que esse carro não volte para a posição original, porque ele está assim, ele está de banda. Tem condição desse carro voltar e deitar de novo? Não, por quê? Porque na hora que eu traçar ali um centro de gravidade por ele, uma setinha da gravidade sobre ele, não vai pegar apoio. Não tem apoio isso aqui. Então, eu digo que o equilíbrio aqui é instável. Agora, olha essa bola aqui, gente. Essa bola, se eu traçar uma retinha sobre ela, de centro de gravidade, de todo jeito que eu colocar a bola, ela vai ficar, ela vai estar equilibrada. Todo jeito que eu parar essa bola aqui e traçar uma reta, ela vai ficar. Eu vou traçar essa reta sob o apoio. Vai ter um centro de apoio. Essa bola vai estar equilibrada, independente do jeito que eu mexo com ela. Então, aqui eu já digo que o equilíbrio é indiferente. Por que o equilíbrio é indiferente? Porque de todo jeito que eu colocar essa bola, ela vai ficar apoiada. Agora aqui, olha aqui, gente. Imagina esse copo aqui que eu estou segurando aqui na mão agora. Eu vou passar uma retinha sobre ele. Então, se eu passar uma retinha aqui, ó, o centro de gravidade dele é no meio aqui. Ok. Se eu vim aqui e tombar ele um pouquinho, mesmo assim, se eu traçar uma reta sobre ele, vai pegar ponto de apoio. Agora, se eu fizer assim, não vai pegar
ponto de apoio. O tanto que é que se eu largar um copo assim, a tendência dele é que ele caia. É a mesma ideia ali do carro. Então, se esse copo tiver assim, eu digo que ele está em equilíbrio estável. Se esse copo tiver mais ou menos assim, ó, eu digo que ele está em equilíbrio instável. E aí, quando eu pego objetos ali, que tanto faz do jeito que ele está, de todo jeito ele vai ficar equilibrado, eu digo que o equilíbrio é indiferente. Deu para entender, gente, a ideia? Sim. Então, gente, o que vai diferenciar essas três situações, que é o bug, o carro e a bola, é a posição do centro da gravidade em relação... O que é esse centro de gravidade, gente? A gravidade nos puxa para o centro da Terra. E é como se ela estivesse passando uma linha assim sobre os objetos. Se essa linha estiver passando no centro, eu digo que está estável. Se não tiver, está instável. Ou se de todo jeito que eu virar continuar estável, então eu digo que o equilíbrio é indiferente. Então, o que diferencia essas três situações, gente, é a posição do centro da gravidade. Ali no bug tem uma posição de centro de gravidade, aqui no carro tem outra posição de centro de gravidade, e a bola, de todo jeito que eu vou colocar, tem outro centro de gravidade. Então, gente, na hora de analisar se um objeto está em equilíbrio ou não, eu preciso ver o quê? O centro de gravidade e a linha que está passando sobre ele. Então, gente, como afirmado anteriormente, o centro de gravidade corresponde ali ao ponto da aplicação da força-peso. Então, na verdade, esse é o ponto da aplicação das forças ali que agem sobre esse corpo. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Olha aqui para vocês verem aqui esse carro, gente. Então, gente, olha aqui para vocês verem. A gente tem aqui um carro. Então, a gente tem aqui dois carros aqui. Então, olha para vocês verem. Qual está em maior equilíbrio? O primeiro. Por que é o primeiro carro aqui que vai estar em equilíbrio? Gente, porque tem uma força-peso, né? Puxando esse carro para baixo. E na hora que eu traço uma linha gravitacional sobre esse carro, eu vou passar ela bem no meio do ponto de apoio. Então, eu digo que esse carro tem muito equilíbrio. Por que tem muito equilíbrio? Porque eu tenho aqui o carro passando exatamente em cima da base de sustentação, no meio da base de sustentação. O que sustenta esse carro? As quatro rodas. E aí eu tenho uma linha gravitacional passando bem no meio, então eu digo que esse carro está muito estável. Agora, olha aqui nesse caso aqui, gente. Olha a linha gravitacional. Ela está passando só na metade das bases de sustentação. Então, eu digo que a chance desse carro aqui capotar é muito maior. Por exemplo, no caso desse primeiro carro aqui, a chance dele capotar é muito menor. Por quê? Porque a linha gravitacional está passando bem no meio da base de sustentação. Já aqui nesse segundo caso, a linha gravitacional passa só na metade da base de sustentação. Então, gente, na primeira ilustração aqui, ó, a linha gravitacional está no centro da base de sustentação do carro. Logo, o equilíbrio é estável. Já na segunda ilustração, a linha gravitacional está fora da base e o carro está em equilíbrio instável. Ou seja, provavelmente o carro, nesse segundo jeito aqui, vai tombar. Então, gente, o fato de o carro tombar é porque ele perdeu o equilíbrio. Então, decorre do quê? Decorre do fato aí que os pontos aqui da linha gravitacional não chocou aqui com a base de sustentação. Para que um carro tenha equilíbrio, para que um objeto tenha equilíbrio, eu preciso passar uma linha gravitacional em cima, no meio da base de sustentação. E aí não vai ter perigo aí de tombar. É o que acontece, gente. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, essas imagens aqui, ó, esses corpos aqui, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó,
o centro gravitacional bem no meio. Então, se isso aqui fosse um objeto, a chance dele tombar seria nenhuma. Por quê? Porque eu vou ter o centro de gravidade aqui, o centro gravitacional, bem no meio do objeto, bem no meio do ponto de apoio. Então, imagina que isso aqui é um copo. Esse círculozinho aqui seria um copo. Se eu tiver o centro gravitacional lá no meio, passando uma retinha e indo lá no meio, esse copo não vai tombar. Se isso aqui, por exemplo, for uma caixa, se essa caixa, o centro gravitacional estiver passando bem no meio, tiver um ponto gravitacional no meio, ela também não vai tombar. Então, basicamente, essa é a ideia aí, ó. Deu para entender, gente, a ideia aqui? Deu, não deu? Deu. Então, gente, basicamente, quando é que um corpo fica em equilíbrio? Quando o centro gravitacional, quando eu passo uma linha de gravidade em cima do corpo e tá dando. Pensa se eu estivesse tombando para cá. O que acontece? Se eu tô tombando para cá e eu passo uma linha de gravidade sobre mim, imagina assim que eu tô em cima de um pé só e tombando para a direita. Na hora que eu passar uma linha gravitacional sobre mim, a tendência é que eu caia. Por que a tendência é que eu caia? Porque na hora que eu passo uma linha gravitacional sobre mim, ela não vai ficar no meio entre duas bases de sustentação. O que me sustenta? Minhas duas pernas. Quando eu passo uma linha gravitacional no meio e eu estou em cima das minhas duas pernas, ela vai passar no meio e vai estar... Então, a linha gravitacional vai estar no meio das minhas bases de sustentação. Agora, se eu ficar em cima de uma perna só e tombada para o lado direito, na hora que eu passar uma linha de gravitacional, ela não vai ficar no meio das minhas bases de sustentação. Porque não vai ter base, vai ter uma base e a linha gravitacional não vai passar no meio. Então, eu digo aqui que o quê? Que o meu equilíbrio vai ser instável, a qualquer momento eu posso cair. É igual quando você fica em cima de um pé só. Você já viu que quando você fica em cima de um pé só, a tendência é que você começa a querer cair? Por que você começa a querer cair? Porque a linha gravitacional não está passando no meio da sua base de sustentação. Basicamente, essa é a ideia. E aí isso acontece num carro, isso acontece em tudo. Então, só se tem equilíbrio quando a linha gravitacional passa no meio de bases de sustentação. Basicamente, essa é a ideia aí. Alguma dúvida, galera? Não. Arthur, tá por aí? Tá caladinho ou tá dormindo? Eu tô aqui. Entendeu aí? Entendi. Então, gente, basicamente, o equilíbrio aí, ele pode ser estável, ou ele também pode ser aqui, ó. Ou ele também pode ser indiferente. Então, equilíbrio estável é quando a linha gravitacional passa no meio ali dos pontos de apoio. Equilíbrio instável é quando a linha gravitacional não passa no meio dos pontos de apoio. E equilíbrio indiferente é quando, de todo jeito que eu viro ali, o meu objeto vai ficar equilibrado. Basicamente, essa é a ideia. Galera, então por hoje eu vou falar só sobre isso, não vou me alongar hoje. E aí eu queria que vocês colocassem o nome de vocês aí no bate-papo, para a gente encerrar então. Coloca o nome do bate-papo. E quem já colocou está dispensado aí para sair. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula, gente. Até.